Hoje já estamos nos encaminhando para nosso final do semestre letivo, do período correspondente à sétima do curso de vocês. Sejam bem-vindos à aula e vamos já começar as nossas preparações para a finalização deste período. Sejam bem-vindos e vamos encerrar agora o que eu vinha falando sobre contrato de trabalho e depois entrar no tema restante para encerrarmos o semestre. Eu estava falando para vocês sobre contrato e remuneração. Porque ele é chamado indevidamente, ao que me parece, de prestação ou de obrigação contratual, porque o pagamento feito ao empregado pelo empregador vem depois. Consequentemente, é aquele que resulta da prestação do empregado. Resulta da primeira prestação, da primeira obrigação assumida, que é a do empregado. Tanto que até na vida fática isso ocorre. A nossa legislação, a CLT, exatamente na parte que nós estamos transitando por ela agora, do contrato para a remuneração, nós vamos ver que ela fala que o salário deve ser pago até o 5º dia útil do mês seguinte. E aí, então, vamos enveredar mais uma vez pelo nosso contrato de trabalho. O contrato de trabalho, eu já expliquei para vocês que ele pode ter muitas modalidades e nós agora estaremos falando sobre o que elas têm de comum, isto é, o que todo contrato de trabalho exige, ou garante, ou define o procedimento. Como são normas assim muito específicas, interessante. Elas são específicas, por um lado, porque tratam de objeto definido como uma pequena parte do objeto geral, que tem a ver com o objetivo do contrato. O contrato determina uma escolhida finalidade, um objetivo eleito pelas partes, o que os atraiu para essa troca de interesses comuns, cada um tendo o seu, né? Comuns não, recíprocos, porque cada um tem o seu. E essas partes, então, são específicas no sentido de incluir uma pequena parte do objeto global do contrato que foi estatuído, foi escolhido pelas partes exatamente para a realização do interesse correspondente àquela finalidade, àquele objetivo com o qual foi criada a relação de emprego pelo contrato que interligou as partes. E, com isto, elas são bem detalhistas, mas, ao mesmo tempo, elas são generalistas naquele sentido que eu já falei, de que se destinam a todos os contratos de trabalho. São os aspectos, no caso do contrato em si, condições. No caso do instrumento de contrato, cláusulas. Essas cláusulas e essas condições é que se referem a aspectos que, em si, estão presentes em todo o contrato de trabalho, em toda a relação de emprego, e no direito do trabalho como um todo, para discipliná-los a todos, tanto contratos, quanto relações, quanto partes das relações, quanto realizações, ou maneiras de se transmitir, de se ceder à força individual do trabalho. Então, para pegar esses pontos específicos, nós vamos ler e comentar aqui um capítulo da CLT que trata exatamente dessa disciplina detalhista contratual.
na CLT, ele está no título 4, que se chama exatamente do contrato individual de trabalho, e no capítulo 1, capítulo 1º, como a gente diz, desse título. Um momentinho que eu estou regulando isso aqui. Pronto. O capítulo 1º começa por um artigo que nós já conhecemos e que muitos autores de direito do trabalho o interpretam de um ponto de vista muito conservador e que leva a essa interpretação a uma contradição. Porque eles se referem à história trabalhista, à história das relações de emprego da época da CLT, que, como vocês sabem, é de 1943. Então, é claro que de 43 até esse ano, sendo que o ano que vem ela completa 90 anos, não é? 70. Cinquenta e sete mais 360 mais 20. Completa 90 anos. Já falei para vocês que eu não sou o bambambam na matemática. Mas então, com esse tempo de vida, principalmente nessa fase da nossa história humana, em que os grandes cientistas existiram em maior quantidade, maior proporção em relação à população humana, como também as suas invenções, as suas descobertas, os seus conhecimentos científicos estruturados se multiplicaram numa velocidade muito maior de que em qualquer outra fase da humanidade. É claro que talvez hoje não tenhamos algumas das principais invenções da humanidade, a não ser que amanhã um historiador sentado no outro planeta e examinando-nos através de restos, de fósseis, de telescópios e Hubbles e assim por diante, venha cá e descubra que nos anos logo pouco posteriores a 2022, o mundo foi explodido pelo desencadeamento de uma explosão atômica que o destruiu por inteiro. Ou pelo menos destruiu nele a vida econômica e algumas outras por inteiro. Porque aí, este evento catastrófico que provocou o fim, que teria provocado o fim dessa nossa humanidade, eu já falei para vocês que existiram outras lá na pré-história e tal, que nós fomos as que tivemos sucesso, ou melhor, as existentes atualmente foram as que tiveram sucesso e estão aqui até hoje. E deixarão de ter esse sucesso se amanhã ou depois começar a ter, como hoje eu não olhei notícia, pode ser até que já tenha começado, eu ainda não saiba, a guerra da Rússia com a Ucrânia, que eu posso garantir para vocês 3 coisas. Primeiro, não é da Rússia com... Desculpem. Não é da Rússia com a Ucrânia. É da Rússia com os Estados Unidos e seus aliados que capitaneiam o capitalismo mundial. O que eles querem não é a Ucrânia. Ela é ponta de lança para desestruturar a Rússia, como desestruturaram na década passada os países do Oriente Médio, ou como já desejaram fazer com a China e não conseguiram. Mas, desestruturando a Rússia, eles estão afastando das relações comerciais ocidentais o maior perigo que elas têm na atualidade, que é o comunismo, que são, né,
porque são várias formas de políticas que querem evoluir além do capitalismo. Anarquismo, socialismo democrático, socialismo autoritário, comunismo, comunismo bolchevique, comunismo menchevique e assim por diante. E até mesmo o da Venezuela, que era chamado de comunismo do Novo Mundo, comunismo caboclo. Mas então, largando para lá essa briga deles, que pode nos levar de roldão, mas que nós não temos nada a fazer, nem a favor nem contra, esperar os resultados. Sendo que, pessoalmente, eu não acredito que essa briga se desencadeie, que vire guerra, porque pode virar uma guerra localizada, uma guerrinha ali altamente destrutiva, mas regionalizada, onde estão tendo esses primeiros conflitos, por enquanto só de cuspe. Mas por que pode ser assim? Porque a política das duas potências, a Rússia, que já foi comunista e não é mais, e os Estados Unidos, que já foram capitalistas, liberal-capitalistas, e hoje também não são mais. São um domínio de grandes corporações internacionais que, de proveniência americana, que reuniram o seu poder econômico para dominar o mundo, principalmente aqueles países que os acolhem. Se acolheu uma grande corporação, as outras vêm atrás e elas, em conjunto, determinam a política, a consciência, a lavagem cerebral que vão aplicar no seu país, o que vão tirar agora, o que vão deixar para tirar depois. Nesse ponto, a África não recebe nem vacina contra a Covid. Por quê? Porque eles não acreditam na vacina? Não, exatamente porque eles acreditam e estão ministrando-a aos seus povos, aos povos dominados por essas grandes corporações, como os europeus, os americanos do norte. Então, e os nórdicos, que também são europeus, mais distanciados. Então, deixaram a África. Não, isso aqui é reserva para o futuro. É igual uma caderneta de poupança. O dia que a gente acabar, destruir, ou desvalorizar, ou tornar difíceis a exploração e a dominação no resto do mundo, nós vamos para a África. Enquanto isso, ela está lá quietinha. Quem morrer é menos gente para dar despesa para o mundo. Quem se conservar analfabeto fora dos grandes centros e tal, é menos reivindicação, menos consciência para atrapalhar as grandes corporações, e estamos conversados. Então, elas deixaram até de ser capitalistas e neoliberais. Melhor, passaram a ser neoliberais, que já arrolaram o Estado como seu principal servente, como seu principal dominado, para, através dele, equacionar os conflitos, as incoerências, à luz deles, né? e as imperfeições do mercado, que dizem mercado, a favor deles, a favor das grandes corporações. Então, por exemplo, a exploração em um determinado país ocorre nos setores daquele país que, a uma, vão carrear para as grandes corporações, para as grandes multinacionais, um poder e um dinheiro e uma achega monetária muito maior de que as outras atividades no país, que devem ser, então, rebaixadas para, primeiro, não concorrer com a elaboração daquelas atividades principais pelas grandes corporações escolhidas e dominadas. Então,
numa primeira parte, não concorre com elas. Numa segunda parte, não desvia recursos dessa exploração pré-determinada para outras atividades que, por não estarem ainda sob o domínio das multinacionais, ou iam gastar dinheiro delas para impor esse domínio, implantar esse domínio, ou então iam desviar o caminho por ela traçados, melhor dizendo, por aquele Estado, para a vida do povo e não delas, que são, na sua visão, o principal objetivo da humanidade, tanto que desencadeia até guerras entre países pequenos, periféricos, atrasados, medianos e até entre as grandes potências do mundo, como estamos vendo no presente momento. A Ucrânia, como a Geórgia há 2 anos atrás, como o Vietnã há 40 anos atrás, como a China há 70 anos atrás, 80 por aí afora, estão sendo simplesmente o tabuleiro do xadrez. É onde se joga, é onde se compra, inclusive pessoas, é onde se corrompe, é onde se mata, é onde se deixa passar fome por interesse econômico, é onde se sonega vacina por interesse econômico. E se isso se aplicar a algum país que vocês conhecem, é conclusão de vocês, não minha. Mas então, é o mundo em que a gente vive, e nesse mundo nós temos então o atual móvel da humanidade que constrói, que cede, que entrega às grandes corporações, aos grandes proprietários, aos donos do chamado mercado, onde se entrega a força de trabalho daqueles que já têm pouca força de trabalho, porque lhes foi sonegada alimentação desde a infância, escolaridade desde a idade de ir para a escola. Hoje o menino vai para a escola com 2 anos, atendendo à recomendação, melhor dizendo, dos grandes pedagogos. No entanto, a gente vê até 10, 12 anos meninos na rua tomando conta dos irmãos mais novos, fechando a casa enquanto a mãe vai trabalhar, e lá dentro acontecendo acidentes, como já aconteceram muitos, de menino afogar na caixa d'água, de menino morrer com ferro elétrico, de menino incendiar a casa com chama de fogão, e assim por diante. É o nosso desastre não natural, produzido pela própria humanidade dos momentos atuais. Então, como eu estava falando, já vimos o conceito de trabalho antiquado que tem no artigo 442, que é o primeiro artigo daquele capítulo 1, título 4, título do contrato social, capítulo das disposições gerais do contrato, melhor, eu errei lá atrás, do contrato individual de trabalho. E aí, vamos ver que lá fala, artigo 442, contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Aqui já está falando o que nós falamos grande parte do semestre. O que é um acordo? Acordo vem do latim acorde, quer dizer, do coração, cordis, em latim é coração. Este acordo que se fala aqui é aquela reciprocidade de compromissos assumido pelas duas partes, pelo empregador e pelo empregado. E aí nós vamos ver um detalhe. Cada parte vai transferir para o outro alguma coisa de si ou de seu. O empregador vai transferir algo que no momento da transferência é dele, que é a remuneração. E aí vamos ver que diabo de remuneração é isso, apesar de a gente estudar ela daqui a pouco. A remuneração aqui, tendo a visão do contrato, nós vamos ver a visão dela em si daqui a pouco. A remuneração em si é a
remunerar, é retransformar, é recuperar a visão monetária, a visão financeira desta força de trabalho cedida, prestada, entregue para o outro. E como é que ela foi cedida, prestada ou entregue? Eu guardei numa caixinha, amarrei um laço de fita e mandei para ele pelo Sedex? Não. Claro. Eu apliquei essa força de trabalho em algo que é dele. Pode ser uma aula na escola dele, pode ser um esterco que eu colhi e vendi para ele colocar na sua horta, pode ser um livro, pode ser uma parede a ser construída, enfim, algo que seja um bem para ele. E já vimos lá atrás que bem é a utilidade que aquilo pode ter. Por outro lado, utilidade é a forma de realizar um interesse. Andando mais um passo para trás, interesse é a forma também de realizar a necessidade, a carência, a ambição de uma dada satisfação. Aí fechamos. O homem começou na inércia, mas com essas insatisfações, com essas carências, com essa necessidade incomodando a pessoa, a consciência e a possibilidade de atuação dele. Aí ele foi atuar e viu que ele não tem as máquinas, não tem a indústria, não tem a tecnologia, não tem as formas de atuação. Então procurou alguém que pudesse lhe ceder tudo isso para que ele atuasse. O outro falou, não te cedo as minhas máquinas. Você cede a sua força de trabalho para elas funcionarem. Eu te dou os insumos, eu te dou o material a ser industrializado, ou a ser vendido, ou a ser lecionado, e você transforma aquilo na coisa com utilidade, quer dizer, no bem que eu desejo, para vender, para utilizar, para qualquer coisa que me dê na telha fazer. Então, o empregado, mas eu vou te ceder de graça o meu esforço, ficar cansado, te enriquecer mais e ficar aqui chupando o dedo? Eu não. Não, eu vou te pagar uma remuneração para isso. Uma remuneração que te garante a subsistência. E o trabalhador vai satisfeitinho da vida, não vai banando o rabinho porque não o tem, mas chega lá para trabalhar, despende a sua energia física e a sua força de trabalho comandada pelo seu intelecto. Ah, mas ele é analfabeto. Mas o que ele está fazendo lá? Ele está fazendo lá, batendo enxada no pasto, ele está fazendo lá, cortando o capim que ele vendeu para o outro, reunindo o esterco, as fezes dos animais que ele sai com a sua carroça vendendo para o outro. Então ele está fazendo coisa que eu não sei fazer. Entre eu e ele, para a atividade dele, ele é muito mais conhecedor, muito mais sabido, ou sábio, tem diferença entre as duas, hein? Pensem ali, de que eu. Então, todo mundo vai oferecer a utilidade como ele sabe fazê-la, como ele sabe imbuí-la no bem que ele vai fornecer, que, aliás, é o que transforma essa coisa em bem, porque atribui a ela uma utilidade da qual o empregador vai tomar posse com diligência e gosto. Então, neste caso é que temos o contrato de trabalho. As outras características dele nós não vamos ficar examinando aqui, porque já examinamos lá em novembro, em dezembro, no início do curso, aquelas primeiras características da relação de emprego que eu expliquei que era igual às do contrato de trabalho, igual às jogadas em cima deles, como se fosse confete, lembrar que estamos perto do carnaval, como se fosse confete, que são as necessidades do empregador, que são
a disciplina de conduta das duas partes e que são a garantia de ganha-pão do empregado. Por que eu estou falando garantia de ganha-pão e antes falei da sua existência? Porque enquanto isto, o empregador estará reunindo aquele ganho que ele tem com este determinado empregado e com todos os outros 10 mil ou centenas de milhares de empregados que ele tem, todos produzindo para ceder a ele o resultado da sua força de trabalho, o bem com a utilidade que ele ambiciona. E o empregado ambiciona um bem? E o empregado ambiciona uma melhor condição de vida? E o empregado ambiciona uma vida mais saudável, mais escolarizada para os seus filhos, mais estética para a sua casa, mais confortável, sanitária e apropriada ao crescimento da raça humana, que se não morrer na bomba atômica que a Rússia e os Estados Unidos estão lá pulindo, corre sempre o risco de morrer por essa situação esdrúxula de pessoas muitíssimo ricas que não dá conta de gastar, se dedicar diligentemente a isso, nem 1% durante toda a sua vida, por mais longeva que seja. Enquanto isso, o empregado tem que escolher qual dia que ele vai comer pão, porque não dá para comer todo dia. Qual semana que ele vai comer feijão, porque não dá para comer toda semana. Qual mês em que ele vai comer carne, porque não dá para comprar todo mês. E, às vezes, como está hoje, numa situação que já era normal, se tornou mais anormal ainda com essa organização, essa desorganização social e política em que a gente vive, que, às vezes, a carne não dá para comprar nem todo mês. Tem criança que está com 4 anos agora, depois desses 3 anos desse governo e dos 2 do outro, pode estar até com 5 anos, que não conhece carne. Aí ele, carne é igual um saquê japonês, é algo misterioso, fora do meu padrão de desejos e realizações. Mas então, voltando para o artigo 482 da CLT, o contrato individual de trabalho é um acordo, igual eu já falei, tácito ou expresso. Tácito é aquilo que ocorre sem uma diligência manifestadora, externalizadora dos meus objetivos. O empregado, que é um trabalhador, pode ter até botado lá na fábrica, precisa-se de serralheiro. Eu passei, vi a placa, passei lá exatamente porque estou procurando algo para eu trabalhar. Falou, serralheiro é uma boa, eu uma vez fiz isso lá na oficina do meu tio, até ele morrer, porque a serra cortou ele em 2. Estou trágico hoje, então vou ver se dou uma melhorada no humor da aula. Mas então, ele entra e se candidata, ganha um emprego, vai trabalhar como serralheiro do outro. O que ele combinou com o outro? Quem que é o outro? Ele foi na portaria que o mandou para a vigilância, que o levou na recepcionista, que o conduziu para o departamento de pessoal, ou a diretoria de recursos humanos, ou a secretaria do 15º subgerente, subgerente, que está lá exatamente para fazer o que eles chamam de recrutar esse serralheiro que eles querem. Ele chegou, apresentou. Você quer? Então assina aqui, assina assado, assina um contrato, se tiver, porque muitos não têm, assina, deixa que eu assine a carteira de trabalho, assina o compromisso disso, o compromisso daquilo, e já está assinando um compromisso, a menos, porque até 1988 e da
posterior nova lei do Fundo de Garantia, ele ainda tinha que assinar uma opção que ele não está fazendo, que é pelo Fundo de Garantia. Alguém já chegou numa fábrica doidinho para ter Fundo de Garantia? Eu quero. Me dá o papel para assinar que eu quero o Fundo de Garantia. Isso é que é meu sonho de vida. Vai me realizar para toda a eternidade eu ter Fundo de Garantia. Eu nunca vi isso. Mesmo porque eu sei que o Fundo de Garantia, em termos de legislação brasileira, foi um dos inícios, na época, no início da ditadura, de 64 a 88, foi uma invenção que fizeram para tirar do empregado o direito à indenização e o direito à garantir a estabilidade no emprego. Interessante que isso ocorreu com as duas primeiras leis do Fundo de Garantia até 68. Quando estava completando 10 anos que, de 66, 67 e o próprio 68, estava sendo montada no Brasil a indústria automobilística, com não só que produz carro, mas com todas as outras que produz todos os equipamentos para carro, que naquela época, como existia menos terceirização, existia também menos companhia terceirizada ajudando a montadora de veículos, tanto que ela não chamava montadora, ela chamava era fábrica de veículos. E aí, quando foi criado aquilo, 10 anos depois, quer dizer, em 1968, os empregados, todos os empregados dela receberiam a estabilidade no emprego para o resto das suas vidas. E o direito à indenização em dobro, caso saísse. As empresas não podiam mandar embora, porque naquele período de 10 anos eles eram os únicos que estavam treinados para aquele tipo de indústria. Quanto tempo que elas gastaram lá no início para treinar esse pessoal, para ensinar? A maioria dos empregados brasileiros não sabia ler um rótulo de um remédio, não sabia ler uma instrução para montar uma peça, não sabia divisar na peça qual que era a seta que estava mostrando a entrada e qual que estava mostrando a saída. Então eles tiveram que ensinar desde a alfabetização para esse pessoal. Isto é que inspirou grandes estudos sobre a alfabetização que acabaram gerando o Mobral, gerando a pedagogia de Paulo Freire, enfim, modernizando e popularizando a nossa forma de educação, o que veio que logo depois ela fosse destruída por ela. O Fundo de Garantia entrou indiretamente destruindo, e em 70 ou 71 foi aprovada a lei da novas diretrizes e bases para a educação nacional, que afastou tudo isso que eu acabei de falar e muito mais coisa avançada em termos de educação, para que as escolas continuassem a servir aos senhores, dando para a população e os empregados o prato frio da educação resumida, restrita, mal dada e operadora da lavagem cerebral que a nossa população passou a ter de lá até agora, tanto que resolveu voltar a eleger gente daquele período, ou gente educada naquele período, como está a maioria da população brasileira, infelizmente. Mas então isto é a colocação do empregado à disposição do empregador, pelo contrato, para injetar a sua força de trabalho naquilo que o empregador escolheu, porque quer mais aperfeiçoado, para ter um patrimônio maior e um lucro, um ganho, uma renda maiores à custa do trabalho do empregado. A custa que eu estou falando aqui, gente, eu já moderei
o raciocínio que eu estava fazendo até agora. Então, esse acusto aqui, não quero eu dizer com isto que seja expoliado do empregado. Essa expoliação é outra conversa que nós não vamos ter agora. Mas o que eu quero dizer é que, contratualmente, o empregado se obrigou a entregar e está entregando. Está aplicando a sua força de trabalho na produção daquele bem, daquele objeto, daquela utilidade, daquele serviço que passa a pertencer ao empregador. É como se, com o salário do empregado, o empregador estivesse comprando o apartamento que ele constrói, o carro que ele fabrica, o ar-condicionado que ele embala e entrega. Então, claro, nítido isto, nós vamos ver que esta combinação é essencial, é importantíssima, é o início do nascimento do direito ao trabalho. E aí, esse início de nascimento vai se dar a hora que transformar em prática aquilo que os dois acordaram, aquilo a que os dois dedicaram seu coração. Como diz o músico, né? Acalme o seu coração para as coisas que eu vou contar. Tanto lá na música dele, quanto aqui na nossa realidade. Então, feito dessa maneira, tanto pode ter sido com aquela historinha que eu fiz do empregado percorrer corredor e formalidades, até virar empregado, sem que tivesse sentado com alguém para falar, olha, o nosso trabalho é de tantas, às tantas você vai usar um uniforme com terno, gravata e emblema na lapela, você vai, para ser serralheiro, né? Você vai ter um curso de adaptação, um curso de incorporação das novas técnicas e tal, e você, isso, aquilo, e férias, tudo bonito. Mas não vamos falar isso para o empregado. Mas para que é ele trabalhando no dia seguinte, ele tem que estar lá? Então, vão preencher o papel dele hoje correndo e fazer o exame pré-admissional, que também é obrigatório, exame pré-admissional, o exame médico, para mostrar como é que é a máquina que eu estou contratando, a máquina chamada ser humano, para exercer as minhas funções. Então, este é o exame pré-admissional. E para registrar possíveis defeitos que essa máquina tem, para, na hora certa, eu vir me isentar dos pedidos de indenização dela. Eu já dei assessoria jurídica para uma das maiores metalúrgicas, siderúrgicas, melhor dizendo, do Brasil, e ela era dona de uma forjaria, quer dizer, uma indústria que forjava, que fabricava peças e tal para automóvel, coisa, com o aço que essa primeira indústria fabricava. Ela, por sua vez, comprava ferro gusa, comprava os outros minerais necessários dos respectivos fornecedores. E o cara, então, foi trabalhar nessa forja. Mas vocês imaginem prensas assim de 2, 5, 10, 50 toneladas batendo sobre a chapa no contrapiso modelado, um paralama de carro, uma mola helicoidal, um cano de descarga que tem que, depois de modelar, tem que fechar para ele se transformar naquele tubo, fazendo essas coisas todas lá. Então, o barulhinho que deve dar, né? São 180, 160, 200 decibéis, sei lá, eu não entendo bem disso, não sei nem que tamanho que tem um decibel, mas sei que é a medida do som que vai afetar a nossa audição. O empregado trabalhou lá alguns anos e tal, depois, não sei se aposentou, se foi mandado embora, se saiu, sei que em seguida ele entrou na justiça pedindo a indenização da empresa, porque tinha ficado meio surdo com aquele barulho terrível afetando seus tímpanos durante tanto tempo, tímpanos e cérebros também, de trabalho naquelas condições da forjaria.
eu tive que viajar atrás dos arquivos de não sei quantos anos atrás, enfiado dentro de um porão lá no meio dos pátios da forjaria, para encontrar os registros de pessoal do homem. Lá no meio dos registros de pessoal estava o resultado do exame pré-admissional, e lá no resultado do exame pré-admissional, pasmem, estava o laudo médico dizendo que ele já tinha antes dele entrar para a empresa, que ele já tinha uma perda auditiva de não sei quantos decibéis. Então aquele barulho imenso da forjaria servia para ele como uma musiquinha, como um ruídozinho de um passarinho pousando numa árvore. O dia inteiro naquilo, o ouvido dele, maravilha. Quer dizer, existem estripulias dos dois lados do contrato. E por isso é que é obrigatório, no caso da parte de saúde, o exame pré-admissional, como vai haver na hora de romper o vínculo contratual, o exame demissional. Mas, por enquanto, não estamos concorrendo ao nosso número de CRM, mas sim ao número de OAB ou ao título identificador de qualquer outra atividade profissional jurídica, já que eu sou e vocês estão caminhando para ser juristas. Então, isto aí quer dizer que o contrato de trabalho com aqueles atos que não foi combinado nos atos, não foi combinado nada, o empregado entra sem saber, às vezes, nem qual que vai ser o salário dele. Ele vai ver isso no primeiro contra-cheque, ou o dia que ele receber pelo boy que está distribuindo os papéis lá na fábrica, a entrega da via dele do contrato. Ou então, como eu falei, no final do mês, a hora que sai o contra-cheque, que sai o dinheiro do banco, às vezes ele não sabe nem ler aqueles papéis que ele recebeu, mas ficou documentado. Então, neste caso, o contrato foi tácito. É claro que eu estou pegando um exame de uma situação bem complexa, de uma empresa que tem esses órgãos, esses expedientes e esses documentos guardados, arquivados, para ser útil ao advogado, como foi a mim, e para ser útil ao departamento de pessoal, de recursos humanos, de qualquer outra coisa que equivale, com os registros, com praticamente um histórico da vida funcional dentro da empresa, do empregado dentro da empresa. E aí, então, se tácito é este, que não houve nenhum movimento de explicitação do que consta o contrato, que não houve nenhum dado de transferência ao outro dos requisitos, modalidades, princípios, cláusulas, condições daquele contrato específico. Então, ele não está, o empregado não está sabendo de nada, ou está sabendo pela prática que ele aprende com seus colegas. Isso é o contrato tácito. Existem outros muito mais alheios de uma parte à outra, em que elas nem sequer combinam, às vezes podem nem sequer se conhecer. Eu não sei se eu já contei aqui o caso de um professor aqui da escola, há um meio século atrás, mais ou menos, que perdeu na Justiça do Trabalho uma ação trabalhista que pedia salário, pedia reconhecimento do vínculo trabalhista e o correspondente salário, com as outras obrigações sociais ligadas ao direito do trabalho, previdenciárias, tributárias e fiscais. Porque ele trabalhava, ele tinha lá a diretoria da empresa em que ele trabalhava, lá no distrito industrial da cidade industrial de Contagem. E quando ele chegava em casa, mas ele era diretor,
Ele não cumpria lá mais aquela jornada de 8 horas, que é o máximo permitido da lei. Depois vem a lei e abre uma exceção para você trabalhar mais 2 horas como hora extra, ou então de negociar os regimes de compensação, para você não trabalhar o sábado e passar para 9 horas, quase 9 horas, a jornada diária. Quer dizer, a falácia da jornada máxima de 8 horas, e para ele não cumpria, porque ele era diretor. Então, ele vinha para casa, ou ia para lá depois do almoço, ou vinha para casa para almoçar, e acabou o dia de trabalho. E parava o carro na porta da casa dele. Naquela rua tinha um lavador de carros e tomador de conta de veículos, que ficava por ali. Eles já tinham tal conhecimento deles, que o empregador não, desculpe, o tal do diretor, o nosso professor aqui, foi meu professor, uma beleza de pessoa, mas ele, estou falando não é de demagogia, não, ele era mesmo um cara excelente, tanto nas convicções democráticas, quanto nos deveres de cidadão, quanto no magistério. Mas então, ele entrava para almoçar e deixava a chave do carro. Às vezes não tinha nem lugar para parar, deixava lá em fila dupla, enfiado em frente da garagem, que ele morava numa casa, então não tinha esse trem de outros apartamentos precisando entrar da garagem. Parava lá. A hora que chegava na vez do carro dele, o lavador ia, manobrava o carro, gostava de uma vaga que já tinha achado e reservado para ele, lavava o carro e já deixava a chave ali em cima. Por quê? A chave em cima era loucura. Ele estava tomando conta. Ele era lavador de carro e tomador de conta. E então, quando chegava no fim de semana, uma ceirazinha e tal no carro, para ele ficar mais nobre, à altura do professor. Professor, hoje preciso de levar o carro para trocar óleo, preciso de levar o carro para consertar pneu, para calibrar que o pneu está baixo. Professor, e ele dava as dicas todas para o carro, o professor seguia. E nunca pedia nada a ele. Hoje você olha isso, hoje você dá uma revisão ocular no meu carro, hoje você dá um ajuste no óleo, ver se está precisando de acrescentar ou não, assim por diante. O cara chegava a falar para ele, o ar-condicionado não está esfriando nada. Quer dizer, ele ligou o ar. O gás deve ter vazado. Então, muito bem, a vida dos dois foi um acordo que não era de trabalho, no entendimento deles, porque seria eventual, seria. Muito bem. Um dia o empregado, como eu já falei, o lavador de carro, o prestador de serviço, entrou na Justiça do Trabalho pedindo que aquilo ali fosse considerado como relação de emprego, pedindo o reconhecimento dessa relação de emprego e todos os direitos trabalhistas ou não daí decorrentes. Ganhou na Justiça do Trabalho. Eu nem sei como, eu não estudei o processo, mas normalmente isso aí é esdrúxulo, é uma aberração dentro do nosso sistema de ordenamento jurídico que não costuma dar margens para esse tipo de consideração favorecedora ao empregado. Isso eu já falei para você. Ele ganhou. Então, foi reconhecido que tipo de vínculo? Um vínculo tácito. Vínculo empregativo tácito, quer dizer, sem uma combinação expressa entre os dois. Simplesmente passaram direto, vamos ver, vão trabalhar, vão tocar para frente. Nunca houve uma combinação entre eles. Pelo menos tão explícita quanto necessário para se fazer um contrato, para se celebrar um contrato, tanto que o tal do professor nunca achou que aquilo seria contrato e deve ter se sentido injustiçado pela Justiça do Trabalho. Mas então, esse artigo tem um parágrafo único que fala de cooperativa para eliminar a eventual
possibilidade de trabalhadores do objeto da companhia, melhor, da cooperativa, passarem a ser considerados empregados dela ou do que recebe dela bens ou serviços. Então, cortou, isso estava sendo muito discutido lá na década de 80, final da década de 70, a de 80 toda, inclusive o ano de 1988, que é da nova Constituição, e depois, na década seguinte, saiu esta modificação da CLT, através de uma lei do Congresso Nacional, dizendo que o que está escrito lá, eu não vou ficar lendo, lá no parágrafo 1 do artigo 442, dizendo que quem trabalhava na cooperativa, para a cooperativa ou como cooperado, não era empregado nem dela nem do tomador de seu serviço. Porque existe a cooperativa agropecuária que ajuda os empregados, ajuda os agricultores a plantar, colher, vender, proteger com os inseticidas e as coisas adequadas, e também com os inadequados que o nosso ministério, os nossos ministérios da Agricultura e da Saúde liberam no mercado e que vão nos envenenando devagarinho. Então, isso tudo é a atividade da cooperativa com seus cooperados. Mas a cooperativa, então, bota o sujeito lá dentro para classificar os materiais depositados, onde está o arroz, o feijão, o bacalhau, o inseticida, que obviamente não pode ficar perto, eles vão se juntar só lá na lavoura e vão atuar desfavoravelmente aos seus consumidores, só depois que está empacotado para nós irmos lá comprar e consumir gloriosamente. Gloriosamente, porque tem muita gente que não consegue consumir esses bens de consumo, de alimentação que eu falei agora. Mas então, eu falei sobre o acordo tácito. E o acordo explícito? Qualquer outro que não seja feito dessa maneira. Qualquer outro que não tenha sido apenas um gestual de aproximação produtiva das duas partes. Este que é o conceito de acordo tácito. Então, os outros são expressos. Mas aí vem a mesma CLT, lá no artigo 443, e manda brasa. O contrato individual, eu pulei o 442A e o 442B, que foram imiscuídos aqui na CLT por reformas posteriores. O B faz parte dessa deforma que nós tivemos em 2017 e 2018 para garantir a possibilidade de a pessoa que faz todo esse serviço ficar como autônomo. Leiam lá que vocês vão ver a descrição da figura do autônomo. Compare com o que eu falei aí já nas nossas aulas. Mas então, foi uma outra forma do neoliberalismo, da flexibilização da relação de emprego. Flexibilizou para o empregado? Não, só para o empregador. Da desregulamentação, porque tanto o parágrafo único do artigo 442 quanto o caput do artigo 442B retiram possibilidades e garantias daquele que trabalha e que quer se configurar como empregado para receber a malfadada proteção da CLT. Malfadada porque mal feita, mal cumprida e inversora dos valores para favorecer, na verdade, ao empregador. Eu já mostrei isso em alguns exemplos aí durante o curso. E se vocês quiserem, vocês podiam pegar a CLT de cabo a rabo e vocês vão ver que tem muito caso assim, e que com essas reformas, ou deformas, como eu falo, esses casos de retirar vantagens, garantias, proteções do empregado e favorecer o respectivo empregador,
tem sido, desde aquela época do fundo de garantia que eu falei lá atrás, muito comuns, cada vez mais comum o descarrilamento da CLT está cada vez mais acelerado e mais grave à medida que o neocapitalismo avança. Aliás, este é um dos termos em que ele avança. Nós podemos colocar outro como controle do sistema financeiro, que só quem tem dinheiro é que sabe como é que vai ser o dinheiro amanhã. E isso em todos os sentidos. E, além desse dinheiro, a dominação do próprio Estado, para fazê-lo um Estado interventivo como ele é hoje. Então, o próprio governo, os próprios próceres da defesa desses interesses econômicos macro, falam, o Estado está interventivo, mas as intervenções que eles aprovam são iguais à autonomia do Banco Central, que foi aprovada há pouco tempo, tão perniciosa para o Estado que o próprio presidente da República atual, que sancionou esta autonomia do Banco Central, já veio tentar quebrar essa autonomia na marra para realizar os seus desígnios e interesses. Mas então, aquele artigo 443 continua. Vou recomeçar do começo. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tacitamente ou expressamente, quer dizer, aqui está só repetindo o 442. Mas verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Esse trabalho intermitente está escrito lá na frente. Redação dada pela lei número 13.467 de 2017. É um dos mais recentes e perniciosos aspectos das reformas, das deformas da CLT. Ela permite com que o empregado contrate um empregado eventual. Nós já vimos que o eventual não é empregado. Por que não é empregado? Porque ele não tem uma relação continuada de atendimento das necessidades naturais, permanentes da empresa, do empregador, do tomador de serviço. Em resumo, aquele serviço que ele presta não é totalmente no tempo tomado pelo empregador. Então ele faz um contrato por prazo determinado, ou ele contrata por pouco tempo e depois tem que mandar embora e arcar com as consequências. Este é o espírito do direito do trabalho. Através disso ele está fazendo a tarefa que dizem que ele faz, ou estaria fazendo a tarefa que dizem que ele faz, que é a de proteção do empregado. E como isso estava incomodando os empregadores, tá? Eles inventaram, através dessa lei que eu mencionei o número dela aí, 13.467, de 1917, há 5 anos atrás, 4. Ele está exatamente afastando aquela pedra que estava doendo dentro do sapato dele. Ele, empregador. Isso está fazendo com que possa contratar um empregado sem manter a continuidade, sem se obrigar pela não eventualidade, sem ter uma relação trabalhista contínua, que só pode ser isso, a relação trabalhista, já que o empregador tem uma necessidade continuada através do tempo. Então, primeiro, o trabalho é eventual. Segundo, não existe intermitência nisso, a não ser das férias. Mas aí inventaram esse trabalho intermitente que
eu já expliquei para vocês, falei lá atrás, mas que a gente pode explicar melhor lendo aqui como é que a CLT diz que ele é. E vocês vão ver que na CLT ele ficou bem mais bonitinho. E para isso eles tiveram que dobrar e fazer funilaria, como eu falei antes, até nos artigos da CLT, até nos princípios do direito do trabalho. Parágrafo 3º desse mesmo artigo 443. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua. Se não é contínua, o que estão fazendo aqui os artigos 2º e 3º da CLT, que falam, artigo 3º, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual. Ou então o artigo 2º, considera-se empregador a empresa individual coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Não! O contínuo é o contrário daquele não eventual lá do artigo 3º. O contínuo é impraticável nos dizeres do artigo 2º. Mas não pôs aqui, então vale. O juiz é que vai ter que escolher qual dos dois que vale, porque um é contraditório com o outro. Mas, em benefício do empregador, vale tudo. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho. O artigo 3º e o artigo 2º não estão dando proteção ao trabalho, estão conceituando o que é o emprego para efeito dessa CLT. Então, por aí é que eles vão tentar, a hora que isso for questionado na justiça, e vai, tenho certeza que vai. Não é possível que os nossos sindicatos ficaram tão bananas, tão ausentes, tão lavados da sua aguerrida função de, não só de representar, mas também de defender os empregados e reivindicar por eles. Pois bem, em tudo quanto não contravém as disposições do trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Então, vejam que aqui, aquilo que eu falei lá em cima não podia existir. Mas aí botaram, para arrumar uma ponte entre os dois aspectos, o trabalho empregatício não eventual e toda a legislação trabalhista que está mencionada aqui no 444, eles inventaram lá o parágrafo 3º do 443. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviço com subordinação, quer dizer, a parte que é do empregador, que ele vai poder mandar no empregado, essa eles conservaram. Com subordinação, não é contínua. É a própria contradição do direito ao trabalho, é uma própria aberração dos conceitos que tem 200 anos, que a civilização humana está inventando para equacionar a situação expoliativa do empregado dentro da sociedade. Então não é contínua, ou não é contínua, quer dizer, é eventual, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviço e de inatividade determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado ou do empregador, exceto para os aeronautas, que são regidos por legislação própria. Isso aqui também é da mesma Lei 13.467, de 2017. Então, o que nós estamos vendo? Que o empregador tem a CLT para reger as atividades de tomada da força de trabalho do empregado de maneira contínua e subordinada. Aqui,
ele transforma a maneira subordinada em retalhos de tempo em que ele vai utilizar da força do trabalho do empregado, que tem que ficar à disposição dele e ele usa quando e se bem quiser. Mas também está transformando a continuidade, a não eventualidade, a durabilidade essencial às atividades do contrato de trabalho em inatividade por determinados horas, dias ou meses, independente do tipo de atividade. Então, vocês vão ver nos artigos que vêm logo à frente, quando fala de contrato por prazo determinado, vocês vão ver que os empregados têm, no fato, não da atividade em si, mas da maneira como é administrada essa atividade de cessão da força de trabalho dele em benefício do empregador, tem nisso um dado essencial de seu contrato de trabalho, de sua relação de emprego. Sem haver essa continuidade, esse prolongamento no tempo, não há relação de emprego. E aqui eles transformam esse tal de contrato de trabalho intermitente como criador de uma esdrúxula relação de emprego que não está compatível com os dizeres e a política protetiva da lei, para, obviamente, deixar o empregado sem renda durante todos os dias, os meses, ou não falo em ano, mas se brincar vai para isso também, em que o empregador não quer o trabalho dele. Está economizando dinheiro porque não quer o trabalho dele. E o dinheiro que o empregador economiza vai faltar na mesa do empregado. O empregador está economizando porque recusou o trabalho para o empregado. E o empregado está economizando porque não tem dinheiro, porque não recebeu a totalidade de seu mês salarial. E não é só ele e a família dele, ele e a escola dos filhos dele, ele e a saúde dos filhos e da esposa dele. Ela também deve ter lá o seu serviço, se tivesse submetido à mesma condição, desculpe a palavra, mas estão ferrados. E aí, como isso não passaria de jeito nenhum, que eu já falei que é contrário ao próprio projeto da CLT, o próprio projeto de uma relação de emprego, eles botaram no parágrafo único desse mesmo 444 uma modificação tão radical no direito do trabalho que ele deixa de existir. Lembrem-se de um artigo que eu passei para vocês no início do nosso semestre letivo, de 3 ministros do Superior Tribunal do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, que um deles é o Zé Carlos Pimenta, que é daqui de Minas, professor da PUC, foi do nosso Tribunal da Terceira Região aqui e tal, agora é ministro do Supremo. Ele e mais 2 fizeram um artigo, logo depois que saiu essa lei aqui, dizendo exatamente isso que eu estou dizendo. Que, pelas beiradas, eles estão destruindo a CLT, a relação de emprego e o direito do trabalho. E destruindo com isso e também a dignidade do trabalhador, a subsistência do trabalhador, o bem-estar de um ser humano empregado. Estão, por último, com isto, empobrecendo a nossa sociedade, que não vai ter consumidor na quantidade que ela necessita. Por isso, não é só por causa de pandemia, não. É também e principalmente por coisas como essas que o nosso mercado está em crise. Mas, continuando esses comentários, no parágrafo 1, eles falaram que a livre estipulação, como se fosse Código Civil, onde existe livre estipulação, no 444, que é aquele que eu li separado para vocês, para mostrar que
como é que mudaram a legislação para tirar a proteção do empregado. É possível fazer a livre estipulação que contrarie salários, que diminua salários, que aumente a jornada, que diminua a jornada, que piore as condições de trabalho, que retire vantagens, benefícios, gratificações e outros aspectos semelhantes. Tudo isso era vedado pela lei. E quando ela não vedava expressamente, ela falava e outros aspectos contrários à situação do empregado. Aqui não, ela virou isso ao contrário, falando que a livre estipulação pode avançar sobre as garantias trabalhistas com base num outro artigo da CLT, que também é acrescido na mesma reforma, que é o 611-A, e que aquilo, com esses dois supedâneos, todas as garantias atingidas por esse artigo passam a ser negociáveis. Quer dizer, o empregado pode renunciar até a chinelo se com a vigência desse artigo aqui. E aí depois vem algo que eu já expliquei para vocês, que é que são os aspectos das garantias contratuais e dos contratos de prazo determinado e de experiência. Então, vamos fechar isso aqui e tocar para frente. Desse modo, eu entendo que terminei para vocês o que é essencial da regulamentação, do regramento da existência e incidência de um ordenamento jurídico trabalhista sobre as nossas relações de emprego. Inclusive sobre os instrumentos disso, que são, de um lado, a lei, representada pela CLT, e do outro, o contrato de trabalho, representado por um acordo tácito ou expresso entre as duas partes. E que isso tudo está ruindo paulatinamente pela política agravada nesse atual governo federal de desmoronamento de direitos e garantias trabalhistas. Mas não é só dos trabalhadores, não. Estão destruindo também direitos da criança e do adolescente, direitos da mulher, direitos do cidadão, direitos assistenciais, direitos previdenciários, 5, e vamos além, direitos assistenciais dos portadores de deficiência, seja deficiência física ou mental, etc., já estão destruindo também o sistema educacional brasileiro, que se já era fraco, ruim e pequeno, vai ter essas 3 grandes características dele aumentadas daqui para frente com a reforma recente, e assim por diante. Mas então, terminada essa parte, vamos ver a outra face do contrato de trabalho. Nós vimos até agora a do empregado. Vamos ver a do empregador. Ele entra na relação de emprego com o quê? Com o dinheiro que ele tem para pagar o trabalho do empregado. Interessante que às vezes ele nem tem esse dinheiro ainda. Tanto que quando órgãos públicos contratam empresas terceirizadoras de serviços para prestar esse serviço dentro da repartição pública, hoje faxineiros, copeiros, seguranças, tudo estão esse aspecto do serviço. Mais da metade dos técnicos de alta informática, do CERPRO, da DataPrev e tal, são terceirizados. Os bancos públicos estão pululando de terceirizados. E como é que esse povo é contratado? Contrata a empresa, não sabe nem se é o Zé ou o Joaquim que vai trabalhar lá, e
essa empresa intermediária, empresa intermediadora de mão de obra, como se estivesse vendendo galinha na feira, entrega os empregados para a repartição pública. Quer dizer, um que devia ter até mais garantia para aquele que vai lhe exercer o serviço, para aquele que vai exercer a vontade do Estado. É um subempregado, um subgênero humano. Que também é explorado pelo próprio poder público. Por quê? Porque o poder público é filiado ao grande capital internacional, principalmente o financeiro. E também ao grande capital nacional, que vai desde os grandes bancos até os grandes traficantes, e seja lá o que for. E aí, o próprio Estado, então, está também desregulamentando as suas relações com aqueles que lhe servem, que ao invés de empregados são chamados de servidores públicos. Pois bem, dentro desta visão, nós vamos ter essas garantias coisas sendo resumidas, mas a parte técnica formulada, que está se tornando cada vez mais inócua, continua a mesma. A contrapartida do empregador para o empregado, a contraprestação, a contraposição entre o ganho de um e o ganho de outro, é chamada remuneração. Eu já falei nela, é o retorno da moeda ao meio circulante. É o retorno do valor transferido pelo empregado mediante moeda. Moeda é valor. Lá em latim era monera, que virou moeda em português. É questão de valor. Vamos pegar um outro bem qualquer. Não existe, por exemplo, reidratação na relação de emprego, porque o empregador não paga o empregado hidratando ele. Existe remuneração, porque o empregador coloca a moeda à disposição dele. E tanto, já presta atenção nessa primeira ideia, e tanto pode ser a moeda em espécie, quanto a moeda em natura ou in natura, que é outra expressão latina, que é na natureza de produtos, não de dinheiro, de moeda. Desde que seja a CLT, que nós estamos vendo agora, lá na parte que trata de remuneração, fala isso, desde que seja em moeda corrente, transformável, representável ou, no mínimo, avaliável. Esse bem aqui que eu estou te dando, essa cesta básica que eu te dou uma vez por mês, e os seus meninos faziam festa em casa, festa, representada ou representa ou tem o valor de R$1.000. Então, eu tenho que só completar com 3 centenas de reais o salário mínimo que eu vou te pagar. Vejam que isso aqui já dá uma margem para uma intensíssima exploração que é resolvida de duas maneiras. Ou com recurso ao mercado para ver como é que custa naquele mercado e as qualidades e as condições daquilo que foi servido para o empregado. Ou então com recurso ao salário mínimo, porque o salário mínimo, lá no artigo 7º da Constituição, fala que ele tem que ser o necessário para a aquisição dos bens essenciais à vida do trabalhador nos seguintes itens: vestuário, alimentação, transporte, moradia, papapá e tal. Peguem lá o artigo 5º e deem uma olhada. Que esse trem, gente, da gente explicar é uma coisa, mas esse trem da gente ler ou tirar da própria cabeça quando tem alguma coisa lá dentro e passar para vocês, e vocês então
ouvirem aquilo e sair por aí, é a mesma coisa que vocês estivessem ouvindo um pagode, um axé, ou pior ainda, um funk. Não vai ficar. Então eu explico o que precisa para ser entendido e tenho a expectativa e a confiança de que vocês estão lendo essas coisas que eu falei aqui. Vocês estão lendo em casa. No mínimo, ouvindo de novo a aula e aquelas partes onde eu remeto para legislação, para doutrina e tal, vocês irem lá e dar uma olhada. Isso é uma questão mínima de dignidade e de interesse de vocês. Se querem ser um graduado em Direito, que passe num exame de ordem da OAB, num concurso para juiz, para promotor, para procurador, para assistente jurídico, para qualquer trabalho que exija um pouquinho de conhecimento jurídico, acompanhando um título da escola registrado pela OAB. Mas então, continuando, a remuneração tem esse nome chique e bonito por uma coisa muito simples. Ela reúne, ela é o conjunto de aspectos remuneratórios, de valores a serem pagos ao empregado, por aspectos de diversos e necessidades de diversas naturezas. Então, o primeiro, o absoluto maior entre eles é salário. Enquanto remuneração existe também nas outras profissões, eu posso chamar o que o cara ganha dela com outros tipos de relação de trabalho, que não seja a de emprego. Salário não. Salário é um nome de batismo. Batizaram o senhor Salário da Silva Pereira Joaquim com este nome. Então, este é o nome do principal pagamento do empregador ao empregado. É a efetiva contraprestação da cessão da força de trabalho. Agora, ele não existe sozinho voando no espaço, até para se contrapor à ambição e ao, vamos dizer assim, pandurismo da sociedade capitalista, da sociedade que detém o poder de conceder empregos. Nós, o legislador, o doutrinador, o jurista, foi criando aspectos a serem garantidos independentemente do serviço. O primeiro era exatamente a indemissibilidade. Era não poder mais o empregador desligar o empregado do seu contrato, romper o seu contrato, não executar o seu contrato. Aí, quando o empregado completava 10 anos de serviço, ocorria isso automaticamente. Dali para frente, o empregador não podia mais mandar embora. O empregador perdia uma faculdade sua no contrato, que era a faculdade de romper esse contrato. Então vejam que desde lá, há 40, com 20, 60, há praticamente 60 anos atrás, o empregador já começou a comer os direitos do empregado pelas beiradas. O primeiro foi esse, foi indemissibilidade. O empregado tinha esse direito, porque tinha trabalhado 10 anos para o mesmo empregador, e não podia ser diferente porque ele era dos raros no país que estava treinado para realizar aquelas atividades. Depois aconteceu isso também na agricultura, quando ela virou agronegócio e agricultura para exportação, agropecuária para exportação. Depois aconteceu isso também nos próprios serviços estatais, no meio dos terceirizados. Todos eles foram caindo nessa vala comum de não ter mais uma garantia do tempo de serviço. Nós, juristas da área do trabalho, professores do trabalho, entendidos em direito do trabalho, ficamos aqui com
um discurso cheio de cuspe, mas que não tem nenhum conteúdo, de que o direito do trabalho existe para proteger o empregado, de que ser não eventual quer dizer ser continuado, ser permanente, ser prolongado no tempo. Quando eu falei nessa característica para vocês, eu falei isso, que eu discordo de todas essas palavras, porque nem nos contratos corretos, legítimos, honestos e honrados, não existe permanência no contrato. Pode ter uma durabilidade maior, pode ter uma dificuldade para afastar o empregado, para extinguir o contrato de trabalho dele, mas permanência não existe. Mesmo porque a morte dele, a falência da empresa, são fins, objetivos exteriores ao ser humano daquele contrato de trabalho. Aliás, a morte não é exterior ao ser humano, não, né? Mas está aí no caso. Então, isso tudo é uma forma de ir comendo pelas beiradas, como eu falei, retalhando devagarinho as garantias, as promessas e principalmente a força do empregado. Quando ele está sentado numa base jurídica fundamentada, indesmontável pelo empregador, não manipulável pelo sistema, o empregado pode sentar e falar: não, eu não aceito isso, eu quero de tal jeito. São as negociações coletivas. Hoje, negociação coletiva virou sessão de petição, igual as pessoas vão na procissão, vão na igreja para pedir. O que elas podem oferecer para Deus? O que elas têm para oferecer para Deus? Oferece a sua santidade, o seu coração, e não são santos o tempo todo e não têm coração o tempo todo. Nas relações de emprego, por exemplo, elas não têm coração, apesar de ser acordo, de ser uma união de corações. Mas, então, isso aí faz com que o salário seja o nome da verba recebida in natura ou in espécie pelo empregado em troca da cessão da sua força de trabalho, com todas as características de personalidade dela. A diligência, a boa técnica, a produtividade, que não é a mesma coisa de diligência, vocês já sabem disso, e assim por diante. Então, este lado fecha dessa maneira e nós vamos ver o que mais que foram juntando ao salário, ao verem que o salário em si era manipulado na esfera política e na esfera econômica e também na esfera dos contatos pessoais, na corrupção de líderes sindicais, na pressão até policial para desmobilizar as reivindicações dos empregados e assim por diante. É outra forma de desmontar os interesses do empregado. É a pressão. E chegamos, então, no ponto em que esses direitos começaram a ser pouco representativos, quer dizer, o descumprimento lá do inciso do artigo 5º que fala que o salário mínimo deve ser suficiente para todas as necessidades básicas do cidadão, e capam tanto ele, salário mínimo, quanto os outros salários além do mínimo. Isso empobreceu e empobrece cada vez mais o empregado. Então, vamos arranjar outros aspectos para agregar a esse salário dele. Nós temos dois blocos principais desses aspectos: o das gratificações e o dos adicionais. Em resumo, o das gratificações existe para mostrar um agradecimento. Agradecimento aqui é eu ganhar um pão de feijão ali na esquina, um pedaço de pão na esquina, uma vasilhinha de feijão, e agradecer e falar muito obrigado? Não. Agradecimento aqui, ou a gratificação, gratificar é ficar grato,
quer dizer o reconhecimento de que se recebeu o necessário para compor a situação econômica e realizar o interesse do empregador. Ele recebeu aquilo tudo, então ele está satisfeito e gratifica, pagando, por exemplo, a gratificação natalina, que hoje tem o nome de 13º salário. Desde que foi criada em 1963, esta gratificação natalina tinha o nome popular de 13º salário, porque na verdade é isto. Mas, com o tempo, a lei, que falava em gratificação natalina, foi perdendo esse conteúdo até que com a Constituição de 88 e com as leis adaptativas dela foram afastadas as palavras dessa expressão, gratificação natalina, e hoje todo mundo fala, é 13º salário. E existe um cálculo muito perfeito dizendo que aqueles 2 ou 3 dias que existe no mês, não existe no outro, um dia por mês, e não existe no mês de fevereiro, eles, somados ao resto do ano e multiplicado o resto do ano por 12, 365 não é dividível, por 12, nós vamos encontrar que o trabalhador recebe por ano um valor, eu até tenho um texto sobre isso, depois eu vou passar para vocês, mas sem compromisso de estudo dirigido. O último estudo dirigido é esse que eu recebi esses dias. Mas o tanto que ele recebe não é equivalente a um ano de 12 meses. Se eles fossem igual se fala do calendário comercial, que todo mês tem 30 dias. Se eu fizer essa conta de um salário, eu vou descobrir que ele é menos do que um 13º salário. Na verdade, ele torna o ano como pagamento de 12 meses de 30 dias. Menos 2 de fevereiro, 12 dias, 12 meses de 30 dias, menos 2. Então, no final, o empregador terá economizado ou terá usurpado do empregado praticamente mais um mês de salário, que é o 13º. Então, o 13º é simplesmente o acréscimo passado, cedido ao empregado, para fechar a conta dos 12 meses por ano. Mas está lá na nossa legislação como gratificação. Em segundo lugar, nós temos outras gratificações, inclusive a maioria delas, que são pagas pela Previdência, então são direito previdenciário, não tem nada com isso que a gente está falando aqui agora. Mas podemos separar as gratificações em 2 grupos. As voluntárias, o empregado dá se quiser, ele é que inventa, ele é que paga e pronto. Mas como ela se incorpora ao salário, vai se dever em relação a ela tudo o que se deve em relação ao salário. PIS, PASEP, retenções para tributos e contribuições sociais e tal, e mais horas extras, insalubridade, periculosidade e tal. Isso tudo que se junta ao salário, ou é gratificação, como estou falando, ou é adicional, que a gente vai falar agora mesmo. E então deveria se juntar ao salário para todos os fins, porque enquanto o salário paga as formas gerais de cessão da força de trabalho, ele paga a força de trabalho cedida em bloco, há aspectos em destaque nela que não se generalizam, porque são existentes exclusivamente contrato por contrato. É o caso, por exemplo, dos adicionais
eu adiciono algo ao contrato, não é para ficar bonitinho, não é para o empregador ser bonzinho. É porque a força de trabalho que gerou o direito ao receber aquele salário está sendo sobre-requisitada. Eu estou colocando em risco a pessoa do trabalhador, o desgaste do trabalhador, a humanidade do próprio trabalhador. Tanto que existem 5 adicionais legais. O adicional de insalubridade, que é aquele em que as condições insalubres do trabalho, do local de trabalho ou dos produtos com que se trabalha, ocasionam problema de saúde para o empregado. Ou para a mulher, que tem que ter, neste caso específico, uma proteção maior, para que as gravidezes dela gerem cidadãos rígidos, cidadãos que não tenham nenhum aspecto da sua formação humana, fetal, seja física, seja de mobilidade, seja de aspecto mental, de inteligência, de raciocínio, de razão, de sentimento. Então, para que esse novo ser humano não venha a ser atingido por esses aspectos insalubres que poderiam comprometer a gravidez da mãe. Para que isso? Para aquela mãe ter filho bonitinho? Ou para fazer igual os alemães da época da guerra, para ter soldados magníficos? Não. Para ter mais operários em condição de continuar promovendo a renda, a receita e a riqueza dos empregadores. Isso é a insalubridade. A periculosidade é quando, ao invés de comprometimentos da saúde, que são paulatinos, quer dizer que vão acontecendo por acréscimo, a periculosidade existe para compensar os aspectos referentes ao perigo como forma imediata e pontual de acontecer uma tragédia. Aí se compromete, não é só a saúde, são a vida e a incolumidade física, quer dizer, a não afetação de nenhum órgão humano, depois que ele já está vivo e trabalhando, porque o outro era enquanto ele era feto, era insalubridade. Casos de periculosidade. Trabalho com energia elétrica de alta tensão, trabalho com combustíveis inflamáveis e explosivos. 2 casos. O terceiro caso é realização de horas extraordinárias. O 4º caso é de trabalho noturno, que é contra o tal do círculo circadiano. Eu gosto muito de trabalhar de noite, às vezes vou pela madrugada, lendo, escrevendo, preparando aula, corrigindo coisas de vocês e tal. Mas o normal do ser humano não é assim, eu sou anormal? Não, acho que não sou, mas tenho um gosto diferente. Mas o normal do ser humano é viver de dia acordado e de noite dormindo. Então, quando eu contrario esse ciclo, eu estou, em primeiro lugar, atingindo a pessoa do empregado, porque eu modifiquei as condições orgânicas ambientais dele. Mas, em segundo lugar, eu estou também atingindo as condições familiares e sociais. Os filhos trabalham, os filhos estão acordados de dia, vão para a escola de dia, almoçam de dia e nunca vem o pai. O pai chega de noite, se eles estão dormindo, dá um beijinho em cada um e vai deitar também. Ou está tão puto, tão cansado, que já vai deitar direto, nem ver filho, coisa nenhuma. Sai de manhã antes deles. E os filhos não conhecem o pai que tem. Então, há um prejuízo para a família. Mas e para encontrar com os colegas no boteco, na happy hour? Pobre, não tem happy hour. Tem, ele passa lá no beco, bebe uma pinguinha. E uma pinguinha é lá happy hour.
uma pinguinha sem nem poder conversar, porque já estão mortos de cansados, estão tresnoitados às vezes. Vai resolver alguma coisa em termos de sociabilidade? Claro que não. Então, o primeiro caso de periculosidade, repetindo esses 3 que já foram, estou falando na ordem errada, combustíveis explosivos e inflamáveis. O outro caso que eu já tinha falado era de insalubridade por combustíveis inflamáveis, insalubridade por gases explosivos, energia elétrica e tal. E o terceiro caso que eu falei foi esse que eu acabei de explicar agora. E nós ainda temos mais um que, no caso da energia elétrica, foi. Os outros estão na CLT. Esse caso da energia elétrica foi incluído por um diploma legal posterior, tanto que até a forma de cálculo deste adicional é diferente. E inflamáveis, explosivos, energia elétrica, e temos também o terceiro grupo de explosivos, de adicionais, que é o de trabalho noturno, que eu já expliquei. E, por último, já falei, esses 4 que estão previstos na legislação. Por último, tem um que nasceu na Constituição de 88, mas pela procrastinação dos interesses que comandam a Presidência da República, o Congresso Nacional. Quem comanda? O interesse comanda? Sim. O interesse de quem? O interesse dos grandes tomadores de força de trabalho, de energia trabalhista humana. Este último caso é o da penosidade, palavra horrorosa. É muito melhor falar atividades penosas, mas parece que essa penosidade está pegando. Foi inventado na Constituição de 88, está lá num dos parágrafos do artigo 5º, e não foi implementado por lei até hoje, por causa do boicote de quem tem poder para acelerar ou retardar ou extinguir os projetos de lei a respeito desse assunto. Moral da história, a Constituição de 88 não está vigente integralmente até hoje. Peguem o final dela, que trata da parte chamada de dispositivos adicionais e transitórios, e vamos ver um punhado de trem ali que foi feito depois, foi previsto legalmente depois ou constitucionalmente, e que não está vigorando até hoje. Então, esses adicionais, incluídos esses 5 que estão previstos na lei, na Constituição, e as gratificações, inclusive aquela legal que é o 13º salário, são partes, são penduricalhos do salário para proteger-se aspectos comprometedores do bem-estar humano que existe casuisticamente. Onde existe, concede-se o adicional ou a gratificação. E aí estamos encerrando essa parte também das gratificações que compõem o salário. Tudo de bom para vocês. Encerramos as aulas com os meus cumprimentos e despedidas. Tchau, tchau.